Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Farmando Talks. Hoje aqui com uma convidada muito especial. Estamos com a Carol Atequita. Vocês provavelmente já conhecem ela. Se vocês estão no nosso canal, vocês conhecem ela, isso com certeza. E aqui, se você está querendo saber mais dicas do que a gente já traz de mercado internacional, de trabalhar com games, hoje é um prato cheio para vocês. Porque aqui nossa convidada tem mais experiência que nós dois juntos, eu acho, né, Unity? Com certeza. Principalmente de YouTube. Muito mais de YouTube ainda. Então, Carol, Ainda. por favor, se apresente aí para quem, por um milagre, conhece a gente e não conhece você. Poxa, eu agradeço demais o convite de estar aqui. Meu nome é Carol Atequita, me chamo de Atequita por conta do canal, né? Que já tem um tempinho que tá aí. E eu trabalho com desenvolvimento de software, trabalhei com jogos durante muitos anos. Mais ou menos 7 anos da minha vida eu trabalhei com jogos, tive meu estúdio independente de jogos. Hoje estou trabalhando na Riot Games, mas não com jogos, mas jogos fazem parte da minha vida. Eu acho muito legal quando a gente tem iniciativas BR aqui para falar de jogos, porque eu acho que a gente precisa de mais disso. Tem muito espaço para crescer ainda aqui, né? Com certeza. Mas então conta pra gente, então, como que foi? Como que você começou? Como que foi esse início da sua carreira para você se interessar em trabalhar com jogos? Eu acho assim, como muitas pessoas que começam na tecnologia, começam por causa dos jogos, porque algum dia jogou e pensou, cara, eu queria fazer isso. Pra mim foi realmente isso, porque jogos pra mim remetem a uma memória afetiva muito grande. Eu lembro que eram momentos muito especiais quando eu tinha aqueles momentos de paz com a minha irmã, que a gente não tava brigando, a gente tava jogando e era muito legal. Zelda, Mario, eu sempre fui muito nintendista, eu tenho até um Nintendo tatuado aqui no braço. E isso pra mim, cara, era sensacional. Pra mim era uma coisa muito mágica, ver como que aquele negócio tomava forma, como que eu podia interagir, como que eu tinha poder naquela narrativa naquele personagem. Era muito interessante pra mim e o meu desejo de trabalhar com jogos, ele foi desde sempre. Então eu escolhi fazer faculdade de design pra trabalhar com jogos e na faculdade de design eu me descobri na área da programação. Falei, então eu não vou trabalhar com design para jogos, eu vou trabalhar programando. Eu acho que eu consigo. Aí eu estudei, fui bem autodidata mesmo, e aí segui essa carreira. Trabalhei com jogos durante muito tempo. Hoje não estou focada em jogos, mas tenho muito... Eu gosto bastante, assim, é um universo que eu ainda tô bem dentro mesmo. Trabalhar com jogos é uma delícia, mas assim, ir para a parte de software também não é um mau negócio, né? Ainda mais quando a gente está falando de mercado internacional, tudo, também tem um mercado bem grande, bem interessante na parte de software. Exatamente. Eu acho que também no ponto de decisão meu foi porque eu tinha meio que cansado de empreender, né? Porque eu tinha o meu estúdio de jogos que chamava Fanbytes, a gente fazia jogos. E aí aconteceram algumas coisas pessoais no meio do caminho, dos integrantes e tal. A gente teve que finalizar. E aí eu não queria mais empreender, não queria trabalhar para os outros para fazer jogos. Era uma coisa que para mim não fazia tanto sentido assim. E aí eu resolvi seguir com outra área, focar em outra área, que hoje eu trabalho com iOS. Unity, você que adora trabalhar com iOS também, ó. Tenho um histórico maravilhoso com a App Store. Só os rages. Porque era mais ou menos assim, eu ia lançar o jogo pra Android, era assim, meia hora na Unity, buildou, já tava lá, sobe na Store, poucas horas, tá lá pro cliente. Aí o iOS não, você tem que gerar, dá um push no Git, porque eu trabalho no Windows, aí eu vou lá no Mac, abro o Mac, baixo o projeto, abro na Unity, exporto para Xcode, abro o Xcode, tem um monte de erro que tem que resolver no Xcode para gerar build para subir para App Store. Aí o cara que fala que tem um negócio que não pode, aí você tem que voltar no Windows, fazer todo o processo, arrumar o que ele pediu, e aí você fica uma semana para lançar um negócio para iOS e o Android já tá lá faz uma semana. Eu acho o processo de compilação pro iOS usando a Unity meio nebuloso, porque você sempre fica assim com medo de dar algum problema na hora de gerar o projeto do Xcode, né? É sempre assim, você cruza os dedos, tomara que dê certo. Então eu já passei por esses problemas também, realmente difícil. Tinha uma empresa que eu trabalhava que tinha até uma documentação que a gente fez para saber, o passo a passo de como corrigir o problema no Xcode depois que você gerar o projeto na Unity. Então já sabia que ia dar problema. Até que alguém sentou lá e falou, não, deixa eu arrumar isso aqui e fazer automatizado. Mas até lá levou tipo 1 ano, assim, sofrendo toda vez.
E fora quando a história, assim, do nada recusa uma coisa que já tá 3 versões lá, né? Já foi aprovado e do nada o cara que pegou pra aprovar sua versão tava irritado naquele dia e ele, não vai, isso aqui não pode. Aí tem que ficar discutindo com o cara. Então... já teve aplicativo meu que ficou 2 meses para conseguir ser aprovado. Foi uma longa conversa. Eles chegavam a ligar aqui, conversando por telefone, e até um dia eles resolveram, tá, entendi o que seu aplicativo faz, mas foi uma luta. A App Store tem isso. E o Google tá tentando ir para esse caminho, né? Ainda bem que não chegou lá ainda. Mas... Graças a Deus eu não tenho nada a ver com isso. Tá bem? Artista sempre de boa, né? Só fico de boa aqui. Mas, Carol, uma coisa que, assim, eu particularmente confesso que eu estou aqui com papel e caneta na mão, porque você fala muito de freela no seu canal, e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que eu também gosto de pegar os freelas, mas, assim, como que você gerencia tempo de freela, vários freelas simultâneos, como que é a vida de freelancers? Como que você conseguiu fazer isso dar certo? Me ajuda, porque eu não tô conseguindo, não. Eu acho que ser freelancer é desafiador porque você vai ter meio que ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, o freelancer ele vai ter que ter controle do próprio tempo, ele vai ter que ser organizado, ele vai ter que fazer a contabilidade do próprio negócio, porque ele também tem que ter controle financeiro. Então, e conciliar aí os projetos quando você pega mais de um projeto, entender o seu fluxo de trabalho, né? Acho que essa é a parte principal, assim, de um freelancer, que para quem tá começando fica meio nebuloso, né? Tipo, não sei se eu tô pronto para pegar uma demanda, não sei se eu consigo entregar isso no prazo, né? Acho que essas são as maiores dores de quem tá começando. A minha dica para quem tá começando é ir com calma, ou seja, vai pegando demandas pequenas, com prazos razoáveis, para você ir sentindo como você trabalha, quanto você gasta para entregar. Normalmente, quando eu conciliava minha agenda de freelancer, eu não dava um prazo para o cliente que era o prazo que eu realmente iria fazer. Eu sempre dava uma gordurinha, um espaço ali, porque normalmente eu conciliava vários projetos ao mesmo tempo. Já estava preparando a minha agenda para isso, né? Então, o freelancer tem que ter esse mindset de organização, tentar mapear ali as etapas do processo. Eu sempre gostava de, por exemplo, vou fazer um jogo, por exemplo. Primeiro eu vou mapear os requisitos, depois eu vou validar isso, fazer um protótipo, depois eu vou validar isso. Etapa por etapa, para você não se perder, para você conseguir ali ter o cliente com você em todo o processo, assim, em termos de não extravasar demais o prazo, né? E de você conseguir chegar do outro lado, porque acho que a maior questão do freelancer é você entregar uma coisa de valor. Então, quando você está próximo do cliente, quando você está validando cada etapa, fazendo o processo como ele deve ser, você consegue entregar algo legal, o cliente vai gostar, vai te indicar para mais pessoas ou vai fazer mais projetos, e aí você consegue essa rotatividade, consegue ter essa estabilidade financeira como freelancer também, né? Tem isso, assim, por exemplo, eu tenho um emprego fixo e pego os freelas também, porque dólar a R$5 a gente aceita freela também, não tem problema não. Mas assim, você comentou do começo, eu acho que até eu fiquei pior com um pouco mais de experiência, porque daí começa a ficar um pouco mais confiante, você começa assim, não, consigo fazer isso aqui, consigo pegando esse aqui, aí de repente eu fui ver e falei assim, não tô dormindo. E você chegou num nível assim de falar, putz, exagerei, vou ter que diminuir um pouco aqui? Com certeza, já tive vários picos de burnout por não entender, realmente o que eu conseguiria pegar, e tem muito isso, sabe? Tem um vídeo que eu falo assim, que a gente tem que saber dizer não. Porque o freelancer tá lá e tem cliente querendo te pagar e você tá assim, e aí? Quero, né? Quero dinheiro. Mas não é só dinheiro, porque você pega um projeto, se você não consegue entregar esse projeto, você vai, meio que queimar a sua imagem no mercado. Se queimou, total. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Eu nunca me queimei em relação a isso, mas eu tive altos burnouts para poder entregar os prazos e sempre depois eu começava a reavaliar. Mas aí é uma hora boa, porque você começa a pensar assim, cara, se tem tanta gente me procurando, tá na hora de eu aumentar o preço e reduzir a demanda. Aí sempre que acontecia isso, eu começava a aumentar o preço, reduzir a demanda para poder conciliar melhor, para ficar mais saudável, né? Eu já prometi no canal umas 3 vezes que ia parar de pegar freela, mas a ganância tá puxando um pouco. Quando você aumenta o preço, você consegue aumentar o preço de um cliente que você já tinha? Consigo. É claro que você vai, por exemplo, você não vai aumentar o preço várias vezes no ano para o mesmo cliente. Eu gostava de programar esse aumento, normalmente uma vez no ano eu aumentava, né? Então, por exemplo,
Mas aí para os novos que iriam chegando, se eu já tivesse a intenção de aumentar, eu já passava um novo valor, né? Mas a questão de reajustar o valor, é legal você ter datas específicas até para o cliente se planejar. Porque a cada vez que ele te procurar, se for um valor diferente, ele vai ficar tipo, pô, como assim? Meio estranho. Uma coisa, assim, falando dessa parte de freela, que eu vejo que a galera tem uma certa dificuldade, é de precificação. O que eu faço, por exemplo, eu calculo a minha hora, o valor da minha hora e eu passo para o cliente. Então, assim, só que a galera tem muita dificuldade de falar assim, bom, peguei aqui o briefing do cliente, quantas horas eu vou conseguir fazer isso? Você tem alguma dica para ajudar quem tá nesse desespero de saber, é 1 hora ou é 50 horas esse projeto aqui? Essa parte é bem difícil. Ainda mais, por exemplo, depende da demanda, né? Se você está pegando uma demanda fechadinha, que você está desenvolvendo do zero, então você sabe o que você precisa fazer para chegar lá, é um pouco mais fácil de você mensurar as horas. Mas pode ter certeza que no começo você vai errar muito. Até você entender, de fato, o quantas horas você gasta. Quando se tornar uma coisa meio rotina, você acaba pegando essa precificação no ar, assim, eu sei que eu gasto mais ou menos isso, já tem as coisas meio que prontas, por exemplo, eu fazia muito site, os sites eram bem parecidos, então já tinha a minha biblioteca ali, que eu já conseguia agilizar bastante o meu trabalho, então você vai tendo algumas coisas que te ajudam ali no desenvolvimento, né? Mas aí quando você não tem essa base, a ideia é que você, primeiro, colocar prazos razoáveis, que nem eu falei, tipo, não tenta mensurar para o mínimo, mensura para o máximo que você pode gastar, né? E tenta separar a demanda por partes. Aí você tem uma visibilidade melhor. Por exemplo, se alguém virar para você e falar assim, eu preciso fazer um minigame tal, sei lá, um minigame, um Tetris da vida. Quanto tempo você gasta para poder fazer isso? Talvez, olhando para a demanda por completo, você não vai conseguir te falar tantas horas. Mas se você quebrar parte por parte. Eu vou ter que montar ali o level design da fase, vou ter que montar a mecânica básica de rotação das peças, vou ter que calcular os casos de vitória ou não, vou ter que fazer isso e isso. Aí você vai quebrando, fica mais fácil cada partezinha você mensurar mais ou menos quanto você gastaria para chegar ali naquelas horas finais. Então a dica que eu dou é ir quebrando isso o máximo possível para você ter uma visão melhor do que você vai fazer ali. No caso de codar, no que você vai codar de fato, e no caso da arte, no seu esforço ali de trabalho para poder criar, né? Isso é importante, porque você pensando da coisa como um todo, você até pensa, não dá pra fazer, impossível. Aí você vai quebrando Exatamente. tudo, você fala, até que dá isso aqui. Sim. Você já teve alguma... Pode ir, gente. Não, eu ia perguntar que normalmente em programação sempre acontece algum imprevisto que você falou, nossa, não tinha pensado que ia ser isso aqui. Aí os planos já atropela tudo, né? E aí, nesse caso, como que você faria? Você assume a bronca e toma o prejuízo ou você realinha com o cliente que não, vai ser mais, sei lá, 5 mais 10 horas a mais? Acho que o primeiro ponto é fazer uma análise de requisitos bem feita. Então, lá no começo do projeto, sentar com o cliente, definir todos os requisitos, pegar o aceite ali para que você saiba exatamente o que você tem que fazer. É lógico que coisas podem sair ali, tipo, a gente não pensou que, por exemplo, tem um fluxo lá, falando de aplicativo, não de jogo, mas tem um fluxo lá que faltou tal tela para completar o fluxo, a gente não tinha pensado, isso vai ser horas a mais. Aí cabe a você, se você tiver uma comunicação transparente com o cliente, de sentar e falar, poxa, realmente teve esse adicional, que às vezes a gente não tinha noção e teve que fazer, e vai ter adicional de preço. Cabe muito o seu relacionamento com o cliente. O que eu gostava de fazer quando eu trabalhava full freela, ser muito transparente com o cliente. Então, desde o princípio, até a questão de contrato, por exemplo, se eu entregar algo para o cliente, ele atrasar na aprovação, isso impacta no prazo final, então ele está pagando por isso também. Então, deixar as regras bem claras para que no final, quando você tem que puxar a orelha, ele não fique surpreso em relação a isso, sabe? Então, até a questão de requisitos você pode colocar no contrato, de coisas fora do escopo de requisitos que está assinado ali, que podem ser acordadas depois em outra, tipo assim, um anexo do contrato, sabe? Eu gostava de fazer tudo bem definido, assim, para que quando eu precisasse negociar com o cliente, eu não ficaria com as mãos atadas, do tipo assim, comecei falando com o cliente como se ele fosse meu amigão e agora meu relacionamento é de amigão, e aí como que faz? Negócio essa parte, né? A gente tem que lidar com negócios da forma como tem que ter feito, né? Isso é uma coisa que a galera também tem uma dificuldadezinha, porque
É meio chato você cobrar, aquele cliente que assim, faz 2 semanas que não depositou ainda, então tem todas essas coisas que a gente precisa pegando conforme a gente vai ficando mais experiente nessa área também. Mas falando nisso Exato. até, tem alguma dica para você passar de assim, como evitar os freelas ruins? Porque tem freela que é uma furada, que você fala, por que eu fui aceitar isso daqui? E eu já peguei alguns assim, e assim, antes de pegar um freela agora, eu tento fazer um checklist de coisas que eu Sim. falo assim, isso aqui tá com cara de que não vai valer a pena. Você tem algumas É. dicas para compartilhar com a gente? Eu acho que com a experiência você sente o freela ruim chegando, né? Você olha lá, tipo, Tem caramba, cheiro, acho que parece, né? Tem um cheirinho. isso aqui não vai valer a pena, não. A experiência te dá essa noção ali para poder avaliar. Mas eu acho que para quem tá começando, esse checklist que você falou é incrível, porque é justamente isso. Requisitos. Primeiro, os requisitos estão claros. Eu nunca comecei um projeto sem requisitos claros. Por quê? Isso dá margem para muito problema. Primeiro que eu não vou conseguir colocar isso no contrato, porque vai estar vago demais. E, por exemplo, se eu fizer um contrato lá que o cliente fala assim, quero desenvolver um aplicativo tipo Uber. Se essa for a definição do objeto, eu tô lascada. Porque ele pode colocar 1 milhão de coisas ali dentro que depois vai dar muito trabalho. Então eu tentava fazer o mais especificado possível. E quando eu não conseguia ter esses requisitos, quando eu via que o cliente não sabia o que ele queria, mudava de opinião toda hora, não sabia como que ia chegar lá, ou eu combinava com ele contrato por hora, por exemplo, ele vai me pagar por hora e aí é quantas horas eu levar, não é um contrato fechado de hora X. Então, se você não tiver os requisitos bem definidos, fica muito difícil de você trabalhar, né? Você fica meio que sem regras. Então, esse é o primeiro passo. Então, nos requisitos é para você saber se o projeto vai dar certo ou não. Porque quando a ideia tá muito solta, quando não sabe por que tá fazendo as coisas, acaba adicionando coisas a mais para fazer, acaba dando problema porque o cliente não sabe exatamente o que ele quer, e você fica perdido, o cliente fica perdido, e é o que a gente chama do freela ruim. Outro ponto também que eu acho que é importante levar em consideração é a própria questão do contrato, de que se ficou bom para você financeiramente, né? Tudo tem que valer financeiramente para você. Tipo assim, o acordo dos pagamentos ficaram legais para você, ou você fez um acordo que, tipo assim, ele vai te pagar muito espaçado. Pensa nisso, se vai valer sempre pensa num projeto com a maior dor de cabeça possível. Vai valer a pena se tiver a maior dor de cabeça possível? Se valer a pena, então esse é um bom freela. Se você vê que, tipo assim, cara, eu coloquei isso numa margem muito ruim, que se der dor de cabeça, eu vou ficar muito chateado de fazer esse projeto. Então, não pega. Então, não faz sentido ir pra frente com isso. Tem uma regra parecida com essa, que é assim, se tá com cara de que não vai dar certo, eu cobro muito caro, que é pro cara já falar não pra mim. E eu deixo não pra ele já. E se aceitar, também pelo menos vai ganhar uma boa grana com isso. Então, Exatamente, tem que compensar a dor de chuta lá cabeça. longe, então, que deixa o não com ele. Mas assim, a vida do freelancer, ela é complicada. Eu acho que é natural que uma hora, a gente se sossegue numa empresa e fale assim, não, agora eu vou pegar uma coisa fixa aqui. Você acha que isso é realmente o processo natural? Você acha que isso é o que a galera deveria fazer? Ou tem gente que se vira bem com o freela e vai fazer a carreira inteira com o freela e tá de boa? Eu fiquei como freela mais ou menos 10 anos ali. E ficaria também, mas eu comecei a ver que, tipo, também é legal ter outras experiências, sabe? O freela, ele vai te trazer experiências muito legais, de você ter uma liberdade tremenda. Eu sinto falta disso, tá? Tipo assim, você ter essa liberdade, você se organizar completamente, isso é muito bom, isso é muito libertador. Mas hoje eu consegui isso de outra forma. Então, o trabalho que eu tenho hoje, ele não é tão flexível quanto, mas ele é bem flexível, né? Porque a Extin, ela segue a filosofia do freelancer também. Então, eu tenho liberdade de horários, eu me controlo meu trabalho. Então, eu meio que consegui ser freelancer, só que com uma coisa fixa. Agora, pensando em rentabilidade mesmo, se você conseguir fidelizar clientes ali, você pode tirar muito dinheiro com isso. Tipo assim, tem até um vídeo do programador BR que ele fala sobre isso, que é assim, você como engenheiro de software, você tem um teto de ganho. Como freela, depende do seu empreendedorismo. Você pode vender um aplicativo muito caro e ganhar muito dinheiro com isso. Então, em termos de rentabilidade, dá para você ficar vivendo de freela assim, tranquilamente. Só que tem muito a ver com o seu momento de carreira, é isso que você quer? Freela traz outras responsabilidades. Empreender não é fácil, não é essas maravilhas, a gente sabe que empreender não é fácil.
Então, às vezes, quem não quer se dar o trabalho de ficar lidando com clientes, de ficar coordenando tudo, sendo vários profissionais num mesmo profissional, então, às vezes, é melhor mesmo você arranjar um emprego fixo, ficar lá de boa, só fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é codar, por exemplo. Tem muito estresse sem ser a parte só de trabalhar em si, né? Toda essa gerenciamento seu da empresa, basicamente, é complicado. É uma coisa que, assim, está me estressando um pouco, né, Unity? Mas faz parte. Só um pouco? Não. Sei lá quantos freelas você tem. Mas, inclusive, aí já entrando em outro ponto, o Gamarra, porque em games tem muito isso, né? O projeto não vai me pagar tão bem nesse freela, mas eu adoraria fazer parte, né? Aconteceu já isso com você, de você aceitar um freela que paga mal, mas porque você queria fazer parte daquele projeto? Sim, e quase todos eles foram de jogos, porque eu gosto muito de jogos. Então, pra mim, era legal, assim, ia me dar uma visibilidade legal porque eu queria posicionar minha carreira. Então, faz total sentido. Não é também só o dinheiro. É claro que você tá trabalhando, você quer o dinheiro, mas assim, de repente você tá participando de um jogo que você acredita, tem a possibilidade de ser premiado, seu nome tá lá. Cara, eu acho que vale muito a pena você acreditar também. Eu acho que não é só dinheiro, é preciso ter um sonho por trás também, um motivo pra você fazer as coisas. Sim, exatamente. Eu tô num projeto BR também que, putz, eu queria muito estar nesse projeto e não tem como falar não umas horas dessas. Fala assim, putz, o salário não é aquela coisa, eles não podem pagar o mesmo, mas competindo com dólar, essas coisas, é até injusto cobrar dos BRs isso aqui. Mas você fala, putz, eu quero fazer isso. Simples assim, daí não tem como falar não. Aí a gente vai falando sim, vai falando sim, vai falando sim. E falando em projeto de jogos, eu vi aqui que você criou um game de simulador de novela mexicana. Como é que foi essa história aí? Que eu fiquei curioso. Esse projeto foi bem legal, porque assim, a Fanbytes a gente participava de alguns concursos para poder custear os nossos projetos independentes. Então, a gente participou de vários concursos do Sebrae, e que é para jogos de empreendedorismo, e nesse ano a gente tinha falado assim, não vamos participar, não. Vamos focar no nosso jogo aqui, que a gente já estava 2 anos fazendo e não conseguia tirar do papel, de fato. Mas aí, aos 45 minutos do segundo tempo, quase, a gente estava no carro e aí a Michelle, que é a designer era designer da Fanbytes, virou para mim e falou assim, nossa, e se a gente fizesse um negócio de novela mexicana, um simulador? Aí eu, caramba, a gente podia gerenciar a novela e fazer e tal. Aí, nossa, eu achei sensacional, porque pra mim, a novela mexicana sempre foi uma coisa muito engraçada. E eu sempre gostei muito de fazer jogos com esse apelo meio sarcástico, engraçado. A gente, cara, vamos fazer um jogo simulador de novela mexicana, onde você contrata os atores, você decide qual que é o tom do roteiro, a gente gera isso randomicamente. E aí você vai testar se a audiência gosta ou não. Trazer, tipo, o empreendedorismo de uma forma totalmente desconexa com o que você poderia achar que seria ensinar sobre empreendedorismo, né? Gerenciar, contratar ator mais caro, etc. Só que a gente fez uma pegada muito engraçada. Eu lembro da gente... A gente mesmo dublou os personagens e a gente fazia as encenações lá na hora que ia gravar a novela. Eu fiz chamava Maria del Jurássico, né? Eu fiz a Maria cantando, a gente fez uma abertura de novela mexicana, ficou muito engraçado. Que massa. E vocês faziam um portunhol ou era em português mesmo? Agora, deixa eu lembrar. Era um negócio muito bizarro, mas era um portunhol, agora que eu tô lembrando. Era um portunhol misturado com uma linguagem meio inventada, porque o galã era um dinossauro, né? Por isso que era Maria del Jurássico. Então, o dinossauro falava o linguajar dele lá, que era uma coisa meio estranha. Que legal. E quanto tempo durou esse projeto? O tempo total do concurso eram 3 meses, só que a gente pegou meio que no meio do caminho, então a gente fez ele em 1 mês e meio, 2 meses, assim, no máximo mesmo. Tanto que, assim, pra mim é o meu projeto preferido. A gente nem ficou numa classificação super boa, porque a gente já tinha ganhado o primeiro lugar em outro ano.
Mas, porque, claro, a gente finalizou o projeto, só que faltou o principal, gente. O principal de um jogo é balanceamento. Não adianta ter asset bonito, não adianta ter vozinha engraçada. Se não tiver balanceado, no final, o cara não consegue jogar muito aquilo. Então, a gente não teve tempo para fazer o principal, que era balancear e deixar ali a progressão do jogo agradável. Então, a gente pecou bastante nisso. Mas eu acho que era um projeto que, se a gente não tivesse ganhado, porque como a gente ganhou não no primeiro lugar, mas a gente ganhou e a gente cedeu os direitos, se a gente não tivesse ganhado, eu queria pegar o projeto para poder tocar, porque eu acreditei bastante no resultado final, ficou legal. É gostoso quando a gente trabalha num negócio que a gente tá empolgado mesmo, que a gente acredita e vê o resultado acontecendo, é uma sensação difícil de explicar até, né? Totalmente. E você contando assim, você já teve carreira de freela, já teve carreira agora na Xteam, tudo. Como é que entrou começar um canal no YouTube na sua vida? Eu comecei a criar conteúdo para falar sobre freela, porque os meus amigos, como eu formei em design, meus amigos eram todos designers, né? E assim, eles viram eu seguindo o caminho dos freelas, mas eles não sabiam como fazer, e sempre que a gente se reunia eu tentava dar algumas dicas, porque eu realmente consegui montar minha carreira, basear minha carreira no modelo freelancer. Eu falei, cara, eu vou gravar alguns vídeos para ajudar a galera que tá perdida e não tá conseguindo trilhar sua carreira como freelancer. Eu comecei falando disso. Comecei falando da minha experiência no Workana, fiz esse vídeo. E o vídeo, assim, inesperadamente bombou. Era um vídeo, tá lá no canal ainda, é um vídeo que eu não tinha nem pedestal, coloquei o celular assim e tal, todo torto, todo mal gravado, sem iluminação, sem nada, nem microfone. Mas deu certo, por conta do conteúdo. Então, assim, eu acho que isso também me ensinou várias coisas, porque eu não esperei o momento perfeito para começar o canal, tipo assim, ter cenário, ter microfone, ter câmera e tal. Eu simplesmente fiz, e aí eu entendi que, tipo assim, as pessoas queriam o que eu tinha para falar, não o que eu tinha para mostrar, assim. Aos poucos você vai aperfeiçoando, mas aí eu comecei a gravar bastante conteúdo sobre freelancer no começo. E aí depois eu pensei, cara, por que não falar sobre tecnologia? Tem tão pouca mulher falando sobre tecnologia, eu tô aqui no meu lugar de fala, é legal falar sobre isso, é legal trazer essa representatividade. E acho que hoje eu posso dizer que o canal ele fala muito mais de tecnologia do que carreira freelancer. Total. Faz todo sentido mesmo. Mas é difícil. E quanto tempo você já tá no YouTube? Eu tô 4 anos. 4 anos. É bastante trabalho também, né? Nossa, demais. Eu lembro que, assim, pra chegar nos 100 inscritos foi uma luta. Aí, quando passou dos 500, caramba, que legal. 1000. Aí você vai subindo. Depois parece que o negócio vai com uma velocidade muito maior. Mas até chegar no 1000, até você conseguir aquela base pra começar a monetizar, é uma luta gigantesca. Então, tipo, pra você fazer isso, você realmente tem que ter um propósito. Porque não é fácil. É um freela que você faz de graça, né? Porque até dar algum retorno. A gente tá 1 ano, estamos com 508 inscritos, acho. E é difícil. Os primeiros 100... foi em maio, junho, que deu 1 ano. Então, assim, tem hora que desanima, assim, porque fala, putz... A gente trouxe o level designer do Diablo 2, né? Que lançou lá em 2000. E o vídeo não deu nem 300 views, sabe? E aí a gente demora 1 mês legendando pra galera e aí às vezes desanima. Então você fala, por que eu vou atrás de gente grande? Eu tô quase conseguindo, né, chegar no John Romero que fez o Doom, mas aí pra quê? Pra dar 300 views, sabe? Então a gente fica meio desanimado, mas tem que lembrar do propósito do canal, né? A gente tem que fazer pro um cara que assistiu até o final. Pra esse um cara valeu a pena. Se foi pra uma pessoa só, tá ótimo. Eu lembro bem que isso mesmo. Quando o primeiro inscrito falou, consegui meu emprego internacional, tô mudando pra, acho que Portugal. Eu falei, caraca. Né, tipo, a gente ajudou realmente. Não foi só da boca pra fora, não. Alguém se beneficiou mesmo. Então, isso que dá força pra continuar, mas tem hora que não é fácil, né? Às vezes você quer descansar, jogar um videogame e fala, não, eu preciso editar o vídeo porque tem que lançar amanhã. Total. É super cansativo. As pessoas não têm a noção, assim, do quão cansativo é fazer e começa a gerar essa cobrança do tipo assim, eu tenho que fazer.
né? Então, tipo assim, tá com o canal lá, tipo, se você não faz, as pessoas, vai, cadê o vídeo? Você já fica, tem que fazer, e tipo, cara, dá trabalho pra caramba escrever, pensar. E é que nem você falou, tem vídeo que você coloca tanto esforço, e o negócio realmente tem poucas vezes, tem vídeo que você não tá postando nada, o negócio realmente dá certo. Eu não sei como explicar, isso acontece, mas o que eu posso dizer pra vocês é que, tipo, o começo é realmente o mais difícil. Então, se vocês já estão até aqui, continuem, porque cada vez mais a mensagem de vocês vai expandindo o alcance, cada vez mais, inclusive quando começar a monetizar, o YouTube vai começando a mostrar para mais pessoas, e aí quando você menos vê, isso já tomou uma, digamos assim, uma projeção geométrica, esse negócio vai crescer de uma forma muito, muito maior do que você imaginava, sabe? Mas é o que a gente comenta, assim, tem que fazer porque tá ajudando a galera. Essa mensagem que a gente Exatamente. ajudou um cara, depois veio outras pessoas, sabe? Esses dias veio uma menina de 12 anos que comentou nosso vídeo, que foi super legal. Falou, pô, olha só, tô me incentivando aí a menina a estudar, aprender inglês, todas essas coisas. Então, assim, é gostoso, é gratificante essas coisas. Imagino que pra você também deve ser uma delícia. Deve receber várias mensagens de, pô, consegui meu primeiro freela, pô, consegui melhorar, consegui ir pra internacional, tudo. Então, uma coisa que a gente quer mais agora, isso daí, que começa a viciar, você querer essa recompensa. Cara, é muito legal você para pra pensar, você tá transformando a vida das pessoas, isso é muito, de repente, um vídeo seu fez total diferença na vida de uma pessoa que às vezes mudou de carreira, conseguiu uma oportunidade, então, assim, eu acredito muito nisso, eu até falei nisso num vídeo que eu fiz recentemente, tem que ter o propósito, você tem que estar fazendo por algum motivo, e eu acho que o propósito de vocês é super nobre, porque falar sobre jogos aqui no Brasil precisa demais de pessoas falando mais sobre isso. Até eu quero levar mais conteúdo de jogos pro canal, porque realmente, quando você pensa assim, em pessoas falando de jogos aqui, incentivando, fomentando o mercado de desenvolvimento nacional, não tem tantas pessoas assim. E essa representatividade que vocês estão trazendo é realmente importante. Sim, faz todo sentido mesmo. E tem que fazer, alguém tem que fazer isso aqui funcionar, né, gente? E aí a gente, aproveitando o gancho, vamos entrar nesse tema então, que eu sei que você já fez vídeo sobre isso, né? Que é o mercado brasileiro perdendo mão de obra, né, para empresas internacionais, né? Que é o caso eu, o Gamma e muita gente. E o que você acha como que você vê as empresas brasileiras nesse caso? O que eles têm que fazer? Eu acho que o cenário ele é um pouco caótico, né? Por conta justamente dessa abertura do mercado, e concorrer com moeda forte é muito difícil. Não dá. Muito difícil. Tipo, a diferença. Eu lembro que quando eu fui sair da empresa que eu tava aqui no Brasil, o gerente falou assim: eu não vou nem te fazer uma proposta, porque eu sei que eu não vou conseguir chegar nem perto do que você vai ganhar lá, e eu não quero te privar disso, então vai, sabe? Não tem como comparar, sabe? Porque acaba a diferença salarial muito grande, e não só a oportunidade também, tipo, isso também acaba motivando os devs, sabe? Eu vou trabalhar em outros projetos, conhecer novas culturas, isso também me motivou a buscar um trabalho no exterior, e é muito legal isso, sabe? Tipo, você tá trabalhando com equipe que uma pessoa da Lituânia, a outra é do Egito, a outra é de não sei que lá onde. Tipo, você aprende um monte de coisa, melhora o seu inglês, ganha bem. Isso é extremamente atrativo. E ainda mais home office, né? A maioria dessas empresas que trabalham, que buscam programadores aqui, elas têm flexibilidade de horários, até por conta da time zone mesmo. Elas sabem o que é trabalho remoto, então tem essa série de benefícios ali. E eu acho que o mercado nacional, ele tem que começar a fomentar a formação de desenvolvedores ali e pegar quem tá começando, sabe? Porque uma tendência que eu vejo é que todo mundo quer sênior, né? Mas tem até um vídeo do Fábio Akita que fala uma coisa bem interessante. Cara, por que você não pega um sênior que vai mentorar 10 júniors, alguma coisa nesse sentido, tipo assim, ao invés de você pegar 10 sêniors, sabe? Ao invés de você só querer sênior, só quero sênior, sabe? Porque a gente precisa fomentar esses profissionais, né? O júnior hoje ele vai virar sênior em algum sentido. E eu acho que o Brasil ele tem que começar a fazer isso. Senão vai ficar meio difícil, né? Porque sênior hoje, dependendo da especialidade, é extremamente difícil você achar aqui. Porque ou está empregado numa empresa com salário muito alto aqui no Brasil. E eu não sei se vocês sabem, mas tem muita empresa vindo aqui pro Brasil abrindo CNPJ e contratando com salário pareado em dólar. Então, assim, você consegue tirar ali 38 mil numa CLT. Uma coisa bizarra, assim, CLT. sabe?
na CLT. Então, assim, é uma coisa que fica muito difícil, assim, ou a pessoa está empregada nesse tipo de empresa, ou, assim, ela acaba se cedendo e cedendo no mercado internacional. Então, assim, vai ficar muito difícil mesmo. Acho que as empresas elas têm que apostar em quem está formando e começar a reter esses talentos de outra forma. Eu acredito que o ambiente de trabalho também ajuda bastante. Por mais que você vá para uma empresa internacional, se o ambiente não for legal, você não vai ficar lá. Então, assim, as empresas aqui do Brasil têm que começar a trazer esse outro tipo de salário, que é o salário emocional que eles falam, né? Que é tipo assim, um ambiente legal para trabalhar, flexibilidade de horários, trazer outras coisas que vão fazer a pessoa querer ficar, além de um salário legal, né? Que vai fazer a pessoa querer ficar naquele time e agregar naquele time, sabe? Eu concordo também tudo isso. Acho que assim, os júniors vão ter que salvar o Brasil. Não tem como fugir disso. Mas você comentou do espaço legal de trabalho, tudo. Acho que isso é até uma coisa complicada, porque parece que as empresas de fora são as que têm os melhores ambientes de trabalho ainda. Parece que assim, pelo menos na minha experiência, né? Não consigo achar um ponto que as empresas brasileiras que eu trabalhei fossem melhores, assim. De pressão, de ambiente de trabalho, de salário, de projeto, de tudo. Então, é um cenário bem desafiador que o Brasil tem pela frente aí. Tem uma questão cultural, mas isso é muito relativo, sabe? Por exemplo, tem uma galera que não acha meio estranho trabalhar com o pessoal de fora porque eles são muito impessoais. Então, é tudo muito direto, não tem esse vínculo que a gente tem aqui no Brasil de criar tantas amizades assim no trabalho, assim. Normalmente você vai fazer o que você tem que fazer, você é totalmente autodidata para isso e não tem tanta aquela conexão, assim. Eu sinto meio isso, é bem diferente, tipo assim, as pessoas são um pouco mais distantes, assim. Às vezes pode ser uma coisa que pode deixar a pessoa infeliz no trabalho. É de se pensar também, né? Mas não é um ponto totalmente decisivo que vai fazer ela, não. Realmente eu quero ganhar super menos e vou ficar aqui. Acho que são vários fatores que somam. Com certeza. Quando você olha ali a cotação do dólar, você repensa essas coisas. Teve um tempo atrás, a gente até gravou um vídeo, né? Teve empresas aqui dizendo que iam resgatar os programadores sêniores que já estavam morando fora e tal, que iam trazer. Eu não acredito muito que isso vá. Pode ser que um ou outro venha, mas assim, eles vão ter que fazer isso que você falou, né? Apelar pro emocional e falar, não, aqui é a sua pátria, aqui a gente vai cuidar de você, você não vai ganhar igual lá, mas a gente te dá isso aqui em troca. Mas eu acho que pra quem trabalha igual a gente remoto pra fora, isso dificilmente vai acontecer. Talvez alguém que foi e sentiu falta da família e aí quis voltar, Isso. ou algum familiar que ficou doente, se arrependeu, alguma coisa assim, teria que ser. Mas exclusivamente pela empresa brasileira, eu acho bem improvável. A expatriação é muito difícil, né? Esse é um dos fatores que eu nunca sondei, assim, trabalhar lá fora, porque eu sabia que seria super difícil deixar minha família aqui, perder tudo que eu tenho aqui, tipo assim, não é tudo que eu tenho aqui em termos de materiais, mas, cara, eu vou ficar longe da minha mãe, não vou ver meu sobrinho crescer, todas essas coisas contam, não é só a questão de estar ganhando super bem lá fora. Então, o trabalho remoto me possibilitou isso. Então, realmente, isso abre muitas portas. Para quem tá morando lá, eu sei de pessoas que ficam extremamente depressivas porque muda muito culturalmente falando, sabe? Você vai para país que você nunca mais vê o sol, então tem essas coisas que realmente complicam. Exatamente. E você acha que isso é uma onda passageira, que vai esfriar daqui a pouco e não vai ter tanta oportunidade internacional? Ou a pandemia criou uma coisa que não tem volta mais? Porque a gente só conseguiu trabalhar remoto para fora por causa da pandemia. Então, pra gente foi benéfico nesse ponto, né? Que abriu o mercado mesmo e as empresas viram que funciona trabalhar de casa, né? E então, na minha visão, eu não vejo isso indo embora tão cedo. O que você acha? Sim, totalmente, porque se a gente for falar em déficit de profissionais lá nos Estados Unidos, por exemplo, é até maior do que aqui no Brasil. Então, assim, por exemplo, para eles conseguirem programador lá, é super americano, super difícil. E você vai pagar pagando em dólar, já que eles já estão recebendo em dólar lá, e não faz, assim, mais difícil você conseguir o profissional. Aqui, com salário em dólar, mesmo abaixo do que eles ganham lá, brilha os olhos de qualquer um. Então, para eles é muito mais fácil conquistar esses profissionais. Acho muito difícil essas empresas voltando atrás
sabendo que elas podem pagar menos, ter profissionais super bons trabalhando para ela e não ter esse problema estrutural do tipo, eu preciso ter pessoas aqui na sede e ter equipamento e pensar em toda a parte estrutural, que eles acabam se livrando dessa responsabilidade quando você trabalha com trabalho remoto. Eu não vejo como uma coisa passageira, eu acho que é o que veio para ficar, e ainda vou além, porque hoje mesmo o Ryan, que é o CEO da Action, postou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou que a hype do trabalhar 4 dias não é o fim do jogo. Assim, mais na frente as empresas não vão cobrar horário, elas só vão cobrar entregas, entendeu? Elas não vão querer nem saber. Eu vi esse post, bem legal. Eu acho que, tipo assim, cara, o Ryan tem na visão que ele tem do mercado, assim, a Action sendo uma empresa que traz uma cultura muito diferente, assim, nesse sentido, que sempre acreditou no trabalho remoto. Há 8 anos atrás, assim, eu já tava com isso, né? Então, eu vejo ele como uma pessoa meio que visionária, assim, eu acredito muito nisso. Acho que talvez uma forma de competir lá na frente por esses profissionais seja justamente essa flexibilidade, sabe? Sem horários, mas as entregas têm que ser feitas, sabe? Isso seria realmente o melhor dos mundos. Nossa, meu sonho. Aí eu vou estar contente de verdade, Unity, quando isso acontecer. Mas com tanto freela que você pega, já é assim pra você, né? Mais ou menos, né? Porque tem dia que tem que ficar até esperar da hora pra começar a pegar os freelas, né? Mas deixa eu ficar quieto, porque vai que o meu chefe, por algum milagre, começa a escutar essa entrevista. Seu chefe não fala aqui. Em português. Vai que, Unity. Só pra espiar você. Vai saber. Outra coisa que a galera sente bastante dificuldade é a questão do inglês. Eu acho que tem muita gente assim que às vezes a pessoa programa super bem e ela tá perdendo as suas oportunidades porque ela não consegue ter o inglês. Como que foi muito complicado para você pegar isso? Como que você consegue dar umas dicas aí pra galera melhorar isso? Porque eu acho que honestamente a galera acaba exigindo mais do que precisa. Porque o gringo também, ele não precisa que você fale assim, opa, peraí, ele falou ali um tempo verbal um pouco incorreto ali. Não. Você conversando, você conseguindo passar uma ideia, mesmo que você fale uma coisinha ou outra errada, de boa. Eles não precisam dessa perfeição. E às vezes a gente acha que precisa ser aquele inglês, assim, de filme e tal. E, pelo menos assim, na minha experiência, de novo, nunca exigiram isso. O que você tem nesse lado? Não, eu super concordo com você. A gente tem aquela coisa... É meio que uma síndrome de vira-lata, que nosso inglês não é o suficiente. Até porque, assim, tem aquela questão dos sotaques, né? Porque tem sotaque e tal, não é inglês e tal. Mas aí você mesmo que trabalha pra fora, você conversando com pessoas que são de outras localidades, onde o idioma inglês não é o idioma nativo, elas também têm sotaque. Então, tipo assim, indiano vai ter sotaque, argentino vai ter sotaque, todo mundo tem sotaque. Eu lembro de um cara que trabalhava num projeto que eu tava, que ele era da Nova Zelândia. Tipo, eu nunca vi um inglês tão difícil de entender quanto o dele. Era muito difícil. Então, assim, por mais que você estude lá no seu cursinho de inglês, nada vai te preparar para esses sotaques infinitos que você vai encontrar, assim. Então, da mesma forma que, tipo, é difícil para todo mundo entender, mas a ideia é passar a mensagem. Então, meu inglês tá longe de ser perfeito. Tô aperfeiçoando, né, justamente... porque a prática ali ajuda a gente bastante a aperfeiçoar. Mas no fim das contas é meio que isso. Você vai precisar passar a mensagem, você vai precisar entender e saber se comunicar. Nada além disso. Eu já vi muitas pessoas que abordavam, falavam assim, o inglês é B2 pra frente, né? Aí você já ficava assim, tá... Mas aí na hora da entrevista você ia conversar e a pessoa tipo assim, seu inglês é ótimo, sabe? Às vezes a gente acha que o nosso inglês não é o suficiente, mas assim, só querem que você se comunique. Porque imagina só, você tá num projeto onde tem que ser tomadas decisões técnicas que você não entende o que as pessoas estão falando. Ou que você simplesmente não consegue expor as suas ideias. Esse é o ponto que eles não querem, né? Tipo assim, você vai trabalhar, você não consegue nem falar o que você quer fazer, tipo assim. E esse é o ponto que não dá pra acontecer. Se você chegar nesse ponto que você consegue expor suas ideias, você consegue minimamente entender o que tá acontecendo, já tá perfeito. Exatamente. Acho que a galera fica muito mais nervosa, principalmente em entrevista, né? Quando você vai ser testado ali, que a galera fica mais nervosa ainda, daí parece que o inglês sai mais arranhado até que... Nossa, complica. Demais. Às vezes, nas entrevistas, eu lembro que eu fazia uma colinha do que eu ia falar, sabe? Aí eu vou me preparar aqui com as respostas que eu posso dar, porque na hora
você tá inseguro? E aí vem a pergunta, e aí, tipo assim, uma maior dificuldade no começo era pensar em inglês. Porque o problema é quando você pensa em português e tenta traduzir ao mesmo tempo. Aí você começa a encavalar, aí você começa a não achar palavras. Então agora minha cabeça já começou a fazer a mudança assim de, tipo, agora eu penso em inglês pra falar inglês. Então fica muito mais fácil de falar do que você pensar em palavras em português e não conseguir traduzir. O segredo é tudo em inglês. E pra gente que é programador, a entrevista técnica era um terror, né? Quando não tá acostumado, porque às vezes você até sabe o termo em português, mas você não sabe explicar em inglês aquilo. Aí pro cara pareceu que você não sabe o que é e tentou dar um migué, assim. Então tem esse passo. E aí eu diria que o Brasil só não perdeu mais sêniors ainda porque tem muito sênior que não sabe inglês. Então esses que estão salvando o mercado, eu diria. Totalmente. E também tem outro ponto que eu acho que é importante também pensar nisso, sabe? Eu acho que também trabalhar pra fora te tira um pouco da zona de conforto, não só por conta do inglês, mas pra mim, aí você pode até falar a sua opinião, já que você também trabalha pra fora. Pra mim, o perfil de quem trabalha lá fora é um pouquinho diferente. É um perfil muito mais autônomo de profissional e que tá sempre aprendendo um monte de coisa. Então, tipo, tem pessoas sênior aqui que não quer sair da zona de conforto, quer ficar naquilo ali, quer ter ali aquela, digamos assim, não quer sair do pedestal, quer ter ali aquele lugar que conquistou. Lá fora, não importa, você é engenheiro de software, não importa se você é senior, staff ou o que seja. Você tem que fazer acontecer, você tem que aprender um monte de coisa que você, às vezes, está longe do que você fazia no seu dia a dia em termos de tecnologia, porque eu acho que o pessoal lá é muito mais multidisciplinar. Então tem todos esses pontos ali que fazem com que talentos, às vezes, não saiam daqui porque simplesmente não querem se colocar no risco, né? Exatamente. Eu vejo muita gente que tá confortável, né? Já chegou num salário que acha ok, não tem uma ambição de correr atrás de algo maior, né? Só que aí, de repente, 10 anos depois, ele fala, putz, agora eu queria, mas aí pra correr atrás vai ser mais difícil, aí já tem família, já tem filho. E aí não pode arriscar, aí fica mais difícil. Mas eu tenho colegas que perderam grandes oportunidades por não saber inglês, né? Sim, totalmente. Eu digo até mais, eu acho que tem galera tão acomodada que às vezes só o fato de falar assim, vou mudar de CLT para PJ, o cara já fala, não quero não. Só para fazer uma mudançazinha assim, o cara já não me interessa. E aí realmente não vai conseguir trabalhar pra fora mesmo, vai ser uma coisa bem mais difícil. A galera pega bastante nisso, né? Nessa questão da CLT, a CLT, que é a CLT segura. Nossa, mas, gente, isso dá pano pra muita discussão. Porque, cara, tem um vídeo full pistola aqui no canal, já... Tem. Esse é clássico. Você sabe quanto que é um seguro-desemprego perto de um salário de um engenheiro de software sênior da vida ali? Não vai garantir segurança nenhuma, sabe? Então, se você tivesse esse dinheiro que você todo mês ali tá passando pro governo em termos de impostos ali, o que deduz ali do seu salário, se você puder gerenciar esse dinheiro, você tava... Aliás, com o PJ você ganha até bem mais que isso, né? Porque, tipo, a empresa considera que ela vai ter menos impostos também do lado de lá. Então, tipo, dá pra você tirar muito mais e fazer muito mais com o que você ganha, com o seu esforço ali, sabe? Então, realmente a CLT é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, porque eu sempre fui freela. Fui CLT no último emprego que eu tava, mas porque não dava pra não ser CLT. Mas pra mim não tive dificuldade nenhuma de sair da CLT. E foi justamente esse ponto que eu pensei, caramba, entrei no emprego CLT, que não me garantiu nada, porque eu saí... Não consigo ter seguro de emprego, não consigo ter nada, porque, tipo assim, o mercado tá muito aquecido, entendeu? Eu saí menos de um ano, não conseguia, sabe? Essas garantias, elas são meio que, não sei, é complicado. Pra quem ali tá ganhando o seu salário mínimo, pra quem não ganha tão bem quanto o engenheiro de software no Brasil, porque a gente é minoria, né? Faz todo sentido a CLT, mas pra gente, a quantidade de imposto que come ali nos salários ali é realmente muito grande. Eu já tô sentindo a veia do Unity pulsando aqui já. Vou mandar um troféu digital pra Carol aqui, porque eu adorei o que você falou. E eu fui CLT 3 meses na minha vida, e depois já fui PJ. E eu só tenho a vida que eu tenho hoje porque eu fui PJ e
né, soube lidar com o dinheiro a mais que eu ganhava. E deixando menos pro governo e eu podia investir, né? E essa falsa segurança, né? Eu gosto muito de comparar com uma cena do Batman, que ninguém vai lembrar, do terceiro filme do Christopher Nolan, quando ele tá naquela prisão e eles amarram uma corda pra pessoa tentar escapar da prisão. E o que tava impedindo ele de conseguir alcançar o destino dele era a corda que dava a segurança. Então, quando ele tirou aquela segurança da corda, que ele finalmente alcançou o tijolo lá e conseguiu escalar pra sair. Então, a CLT, pra mim, é essa corda do Batman, né? Enquanto você não se soltar da corda e não ter medo de pular, você vai ficar com aquela falsa sensação, mas você não vai sair da prisão. Não, foi linda a analogia, assim. Eu fiquei Foi. pensando como que ele vai linkar a coisa, mas foi bonito no final, eu gostei. O que eu acho ainda mais engraçado é que a galera pensa que é muito mais complicado do que realmente é. Você só abrir um PJ não me tira muito sono, não, assim. De vez em quando você Nossa. solta um invoice e... eu solto mais de um por mês, o Unity solta um invoice por mês e acabou, é isso. Você paga lá o DAS que vem. Não é tão complicado assim. Você não vai ter que, putz, eu vou ter que ficar indo na prefeitura toda vez pra ficar resolvendo. Não é assim. Mas a Você, galera cria um fantasma, né, que parece que é impossível. você, quem abre a empresa nem é você, né? É o contador. Você paga pra ele e ele faz a parte chata, você trabalha. Faz o seu trabalho, Hoje ganha, em dia, paga os boletos. contabilidade online ainda, tudo. É, não tem porquê. E tem empresa que contrata como contractor, né? Que às vezes coloca até questões de cláusula para resguardar em caso de tipo assim, tempo mínimo e tal, para ajudar ali quem está sendo contratado. Então tem até essas coisas aqui que dá para ajudar, tá? Essa segurança aí que a galera fica pensando que não tem. Mas eu penso assim, para um sênior que sabe falar inglês, quer segurança maior que essa? Porque o mercado tá muito aquecido. Então, se não der certo naquela empresa, em outra vai dar, cara. Porque a galera no meu LinkedIn, pelo menos, muita gente procurando desenvolvedor. E a diferença de salário você tem que ser muito responsável financeiramente para não ser seguro e a CLT ser mais segura para você. Mas tem que ganhar um troféuzinho também a pessoa que conseguir uma dessa, mas é só Você você tem que ter uma comprar mínima... compra um iate, depois você vai para as Bahamas e tal. Lembrei o que eu ia falar. E a mesma questão da corda é isso que você falou, né? Você saiu do emprego e você não ganhou o seguro-desemprego. Eu conheço muita gente que, não, eu não vou ir pro emprego novo que é melhor, porque senão eu perco o benefício ali. Então, ela ainda é mais essa amarra, né? Não, só por não perder uma coisa, você não vai pra outra muito melhor, né? Uhum. E aí você fica preso naquilo pra sempre, porque daí você vai esperar ser mandado embora. E se você não for demitido, você não sai daquela vida. Aí também você tem que pensar no caso de quando você está sendo especialista na empresa e não evoluindo profissionalmente, sabe? Às vezes você tá, tipo assim, muito imerso naquele ambiente daquela empresa que tem uma série de práticas ruins, você tá se contaminando com aquilo, já tá ali há 8 anos fazendo as coisas tudo errado e você tá se tornando um especialista em fazer gambiarras naquela empresa, mas se tornando menos engenheiro de software. Então, até nesse ponto, as pessoas têm que pensar assim, às vezes não é só, tipo assim, um salário melhor, às vezes é, tipo assim, a oportunidade de eu aprender outra coisa, de, tipo, sair ali da minha caixa e conviver com outras pessoas. Sim, muda muito a sua rotina e você tem que sair da zona de conforto, né? Até você voltar para um nível de conforto vai uns meses aí, então tem gente que não gosta dessa pressão. E mais a pressão, eu lembro quando eu tava tentando buscar vaga internacional, nossa, eu ficava estressado demais, porque tinha que fazer teste, fazer entrevista. E eu cheguei a falar, não, vou desistir, né? Daí na minha última... Ó o gato aqui, ó. Na minha última tentativa, que eu abri o LinkedIn, dei aquele rage, disparei um monte de currículo. Aí uma das 3 que me retornou foi a que eu entrei, que eu consegui mesmo. Então, né, fica a dica aí pra quem tá assistindo, não desista mesmo, porque pra mim demorou pra caramba. Aí, mesmo depois dessa empresa, eu comecei lá em março, na época que começou a pandemia, e eu comecei em outubro nessa empresa. Eu já tinha recebido propostas antes, de empresas nacionais, e propostas indecentes internacionais. Sim. Aconteceram depois, porque daí eu fiquei assim,
sei lá, uns 4, 6 meses de boa. Aí eu falei, não, agora eu vou. Porque assim, a gente já até falou sobre isso, né? Aquela questão de, primeiro você precisa quebrar a barreira de entrar no mercado internacional. Depois você vai ganhar como gente grande no mercado internacional. Então, possivelmente, seu primeiro emprego vai pagar, tipo, um pouquinho a mais do que o Brasil te paga. Mas para você realmente ganhar esses salários espetaculares em dólar, talvez você tenha que ainda enfrentar, que foi o meu caso, né? Um emprego que te pague próximo ao Brasil. Já é acima do Brasil, mas aí, dependendo da empresa brasileira, até chegaria nesse valor. Agora, o que eu tô hoje é bem improvável. Então tem isso, né? Mas eu podia estar satisfeito e não ter corrido atrás, né? Mas aí eu não, vou insistir. E é chato, porque você tem que ficar fazendo entrevista, estudando. E aí você recebe um Nossa. monte de não. Então, assim, eu cheguei num nível que eu falo, não, agora pelo menos alguns anos eu tenho que descansar, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Pra mim demorou quase a mesma coisa, porque, tipo, eu fiz uma entrevista. Ai, foi em setembro, sei lá, eu fui entrar em fevereiro. Então, nossa, demorou demais. Nesse processo da Action demorou pra caramba. E eu passei por 2 processos de 2 clientes lá, porque um não deu certo, e depois eu acabei entrando em outro. E, cara, muito desgastante. Cada entrevista técnica. Eu lembro que teve um cliente que eu tava tentando, que eram 4 entrevistas, e eles marcaram 3 encadeadas. Eu lembro que eu saí dessa entrevista com a cabeça assim, que era tipo assim, inglês, mais entrevista técnica. Cara, é difícil demais. Seu cérebro parece que sobrecarrega. E assim, é meio que isso. Agora eu penso assim, cara, acho que eu vou ficar um pouquinho assim, onde eu tô, porque é difícil você se colocar ao risco de novo, estudar pra fazer as provas, que não são fáceis. Tipo assim, você ficou um tempinho sem estudar, já tem que estudar de novo, porque é difícil mesmo. Até pra quem tá há muitos anos no mercado ali, não é fácil. Normalmente a prova é mais difícil do que você vai fazer depois na empresa, né? Não sei, não Tipo assim, entendo por quê. eles cobram boas práticas. Você chega na empresa, só tem gambiarra. Por aí. Eu, como artista, vendo vocês falando de entrevista técnica, eu acho desumano o que fazem com vocês. Porque, assim, o Yuri te contou o processo dele, assim, não, você fica lá 1 hora com o cara observando você, fazendo ali, olhando sua tela, fala assim, meu Deus do céu, não dá. É como se a pessoa estivesse aqui, assim, no seu ombro, e você trabalhando ali, falando, nossa, é horrível. Graças ao Senhor, na parte de animação 3D não tem nada disso, então me dá um prazo tranquilo, mas eu acho assim, desumano mesmo. Você ficar ali com a pessoa questionando cada vírgula. Você fala assim, ah, não, peraí, o que ele tá escrevendo ali? Por que apagou? Por que voltou? Pelo amor de Deus. É uma pressão muito grande. É um nervoso muito grande, assim. E às vezes você não consegue, você tem o conhecimento, mas simplesmente trava. Simplesmente Lógico. você travou ali. Tipo. Eu acho que esse é o desafio também de quem tá entrevistando, porque eu já entrevistei. E sempre que eu vi que a pessoa tava começando a travar, eu tentava voltar ela, deixar ela tranquila, porque, tipo, você perde um candidato super bom simplesmente porque ele ficou acuado, ele travou, mas, tipo assim, ele tem conhecimento, ele vai se dar bem, ele vai se desenrolar. Então, é o desafio do lado de lá também. É claro que tem entrevistadores muito ruins que querem te deixar desconfortável, não sei porquê. Mas tem entrevistadores que são bons e que querem realmente lapidar o talento e entender se você tem um match com a vaga. Mas eu não conseguiria fazer o que vocês Teste fazem. tem Não. de todo tipo. Já teve um que eu tive que fazer um labirinto gerado procedural e achar a saída. Tudo isso em 4 horas e gravar minha tela. E mandar pra eles. Então, assim, tem histórias, tem lá no canal. Quem quiser ver, veja, a gente vai deixar o link. Mas tem de tudo, né? Mas eu acho que o legado de tanta entrevista que a gente fez foi que gerou muita bagagem pra gente ajudar as pessoas. Como é o processo, a gente tem muito vídeo falando como se portar na entrevista, que tipo de teste eles pedem, porque a gente já ficou calejado de tanto teste que a gente fez pra entrevista. Mais eu do que o Gamarra, né? Mas o Gamarra também já teve que fazer muita animação também. Já tenho também minhas entrevistas ruins, meus projetos ruins que teve que passar, mas eu acho que na área de arte é bem mais tranquilo, assim, pelo menos assim, de processo de seleção, assim, só de não ter que gravar a tela eu já acho fantástico. Os prazos são muito maiores, assim, que dão, então eu acho que a gente tem uma certa mordomia nisso, mas
Faz parte, né? Acho que por ser a parte artística, acho que eles não querem ficar cobrando uma pressão a mais, porque acho que é mais difícil a pessoa performar, mas... É, tem isso também. Eu acho que também tem até uma diferença, assim, quando a gente fala das próprias áreas de tecnologia. Eu vejo que entrevista de games é muito mais difícil, cara. Eles cobram algoritmos muito mais complexos ali do que outras áreas. Eu não sei se vocês têm essa visibilidade. Eu acho que a gente, pelo menos o Unity, acho que também não muito, mas a gente não tem tanto essa noção de diferença, porque a gente só trabalhou com games até agora, assim. A gente ainda não... Eu, pelo menos, acho Não, que... eu, Ah, você começou em sistemas, né, Unity? eu lutei meu caminho pra chegar em É games. verdade, você fez o contrário, né? Eu vi todo mundo que começou em games tendo que ir pra sistemas porque não quis esperar ou tentar firmemente. Eu fui lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos tentando. Pegava um freela, alguma coisa, até que eu consegui entrar em games. E aí hoje eu tô, né, no meio de gente, né, conhecida. O cara que fez o Diablo, tem gente que fez Call of Duty. Enfim, meu chefe que eu falo todo dia é o cara que fez o Farmville, é o lead dev. Então, isso também é outra coisa que no Brasil jamais ia acontecer, né? Além de ter um salário melhor, trabalhar com gente do mundo inteiro, você consegue chegar num mundo que era o que você jogava quando era criança, né? Tipo, naquele ambiente, você tá ali no Silicon Valley, ali, a Blizzard tá do lado. Todo mundo conhece alguém que conhece a pessoa que você queria saber quem é, né? Então, entrou esses dias a UI Artist e ela era funcionária do John Romero, do Doom, entendeu? Há 4 anos que ela trabalhou com ele. Então, assim, é surreal o contato de pessoas que você consegue fazer trabalhando lá fora, que aqui você fica na bolha do Brasil, né? Nossa, totalmente. Tem esse lado aí também, né? Que incrível, né? Assim, eu nunca trabalhei em empresa internacional de jogos, mas um amigo meu foi pra fora, que é o que trabalhava na Fanbytes, e é justamente isso, ele tá trabalhando com pessoas que, assim, fizeram jogos que a gente já jogou há muito tempo e, cara, deve ser sensacional isso. Sim. E eu descobri que pros americanos, tipo, o meu chefe, por exemplo, o sonho dele era trabalhar nas empresas japonesas, né? Que faziam os jogos da Nintendo, né? O Mario e tudo mais. Porque quando ele era criança não existia ainda, né? Mega Drive, PlayStation... Aliás, PlayStation também é de lá, mas... Não existia esse mercado americano igual tem hoje. Então, o mesmo sonho que a gente tem de entrar no mercado deles lá nos Estados Unidos é o que ele tinha quando era criança de entrar no japonês. Bem legal essas curiosidades, assim, que eu vou aprendendo no dia a dia, conversando com ele e tal. Então, tem toda essa experiência que não tá só no salário e, né, no que você faz. Tem todo esse contato humano que é um diferencial que você vai levar pra vida. Às vezes não é uma coisa útil pra sua profissão, mas é legal pra sua criança interior, sabe? Descobrir certas coisas. Sim, com certeza, com certeza. Bom, e acho que assim, se alguém tava na dúvida, acho que a gente convenceu essa pessoa de que trabalhar pra fora é legal. Acho que conseguimos convencer isso. Então, galera, se você quer seguir algumas dicas a mais de como trabalhar pra fora, de como trabalhar no exterior, como ganhar freela, tudo isso mais, tecnologia em geral, o canal da Tequi tá aqui, vai estar recheado de boas dicas pra vocês. Se vocês quiserem alguma coisa mais voltada para games também, fiquem à vontade. Se inscreva no canal, já que vocês já estão aqui. Você assistiu aqui 1 hora do nosso Talks, por favor, se inscreva no canal, né? Então, muito obrigado para vocês assistirem até aqui. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Tequita, por ter tido esse tempo aí de falar um pouquinho com a gente. Agradeço bastante. E, Unity, algumas últimas palavras, uma última pergunta? Bom, eu queria agradecer a Carol por estar aqui com a gente, né? Eu não conhecia ela, eu fui na cara de pau mesmo, mandei uma mensagem pra ela e ela respondeu. Então, na vida é isso, né? Tem muito caso que você tem que meter as caras. Então, assim, trazendo essa alusão pro mercado, manda currículo, vai atrás das empresas, fala. Eu conheço gente que entrou na empresa porque falou com o CEO no Instagram, sabe? Então, tem que meter as caras e tentar, e sempre estudando e não desistir. Mas é isso, não desista dos seus sonhos. E, mais uma vez, obrigado, Carol. E se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Porque a gente precisa que esse vídeo alcance mais gente, assim como todos os outros.
Bom, eu queria super agradecer o convite por estar aqui, compartilhando conhecimento com vocês. Não desistam, continue produzindo conteúdo, que é muito importante esse conteúdo que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem. Para quem está aqui, se inscreva. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o meu conteúdo, tem conteúdo lá no canal. Não falo tanto sobre jogos, mas falo sobre carreira internacional. Quero trazer mais assuntos sobre jogos. Quem sabe a gente possa fazer uma collab lá no canal também, trazendo conteúdo para vocês para lá também. E é isso, muito obrigada. Tô muito honrada de estar aqui. Foi super bom bater esse papo com vocês. Então, Valeu, galera. galera. Até Tchau. a próxima.